Por que utilizar o perfil comportamental DISC nos seus processos de recrutamento e seleção? O que é perfil técnico e o que é perfil comportamental? É o que nós veremos no vídeo de hoje. Vem comigo! Olá, eu sou Alexandra Leite, mentora e especialista comportamental e em alta performance. Por aqui nós falamos do melhor conteúdo de desenvolvimento humano. Inclusive, se você é novo ou nova por aqui, já aproveita, faz a sua inscrição, ativa o sininho, porque assim você fica sabendo sempre que eu lanço novos conteúdos por aqui. Nós temos vídeos toda terça e quinta-feira. E agora vamos ao conteúdo. Para começar, eu quero deixar aqui para você um levantamento feito pela Page Personnel, mostrando que 9 em cada 10 pessoas são contratadas pelo perfil técnico e demitidas pelo comportamento. Vou deixar na descrição abaixo também o link dessa matéria que apareceu aqui para você. E uma outra pesquisa, até mais antiga, mostrava os mesmos índices, mas na época era 87% das pessoas. Esse percentual de demissões pelo perfil comportamental só aumentou. Então, o que nós precisamos entender aqui? Em primeiro lugar, o que é o perfil técnico e o que é o perfil comportamental? E como que você vai identificar ambos em sua entrevista? Não esquecendo dos percentuais, que 90% é demitido pelo perfil comportamental e apenas 10% pelo técnico. Guarde isso. Bom, vamos então entender. No perfil técnico, você vai identificar os conhecimentos que essa pessoa tem, ou seja, se ela fez a faculdade, o curso técnico que o cargo exige, se ela tem os conhecimentos necessários de sistemas, por exemplo, de programas, na minha vaga tem que entender de Excel a nível avançado, precisa ter inglês fluente. Tudo isso é técnico, precisa ter a formação XYZ, precisa ter a pós-graduação, a especialização. Então, tudo isso está relacionado ao perfil técnico. Precisa ter conhecimentos em determinados sistemas, precisa saber utilizar determinados programas. Tudo é o perfil técnico, tudo está relacionado a esse perfil técnico. E olha só que interessante, lembrando que apenas 10% é demitido por conta disso. Sabe por quê? Porque tudo isso é possível ensinar facilmente. É possível a pessoa fazer um curso, um treinamento ali de um final de semana e rapidamente ela aprende um conhecimento. Rapidamente, vamos dizer aqui que a pessoa que você gostou não tem conhecimento e nem experiência em Excel. Você vai descartar a pessoa porque ela tem todos os outros critérios, principalmente o comportamental. Mas ela não tem, ela tem só Excel básico. Eu fiz um teste com ela de Excel e ela foi muito mal no Excel. Tem muitas empresas que descartam boas pessoas que se enquadrariam perfeitamente no perfil comportamental e descartam porque essa pessoa não tinha lá um Excel avançado, ou essa pessoa nunca tinha trabalhado com o sistema XYZ que é igual ao que ela utiliza. E por conta disso ignora 90% do perfil comportamental que se enquadrava. Eu já fiz entrevista assim. Eu trabalho com os processos de recrutamento e seleção para empresas. E aí eu passo todo esse perfil, o técnico e o comportamental. E aí eu encaminhei uma pessoa com uma compatibilidade comportamental 80%, 90%. Mas porque a pessoa não tinha o sistema, experiência com o sistema que a empresa queria, ela não foi contratada. Então, gente, aqui o perfil técnico você precisa ter clareza sim, e lógico, clareza do que é realmente essencial. Então eu sugiro que você, inclusive, quando você fizer o perfil técnico, coloque ao lado também o quanto aquela característica é relevante. Você pode colocar lá ao lado relevante, alto, baixo e médio, para que você não descarte pessoas se a relevância ali de um sistema, de um conhecimento, de um
curso específico é uma relevância média. Você tem que entender que na hora que nós estamos fazendo entrevistas, existe uma série de características. E muitas vezes um líder, um gestor, um diretor, quando ele abre uma vaga, ele quer que a gente encontre uma pessoa que tenha lá os 20 critérios que foram colocados. Mas nós não estamos criando um programa ali que você consegue dizer quero esse, plim! Surgiu uma pessoa com todas as características. Gente, encontrar uma pessoa com todas as características, todos os critérios que a vaga exige, é algo que realmente, assim, vamos pensar aqui, é ganhar na loteria. Sinceramente, vamos falar a realidade? É querer ganhar na loteria. E eu tenho ainda muitas empresas, muitos líderes, muitos gestores que têm esse posicionamento, que desejam que o RH, que o recrutamento e seleção faça milagre. E ainda por cima, rapidamente. Então, muito cuidado quando você definir os critérios técnicos. Tenha em mente que existem critérios técnicos que podem ser treinados, que podem ser desenvolvidos, principalmente o sistema da sua empresa. A pessoa trabalhou com diversos outros sistemas, mas ela não trabalhou especificamente com o seu sistema. Mas o fato de ela já ter trabalhado com outros sistemas mostra que ela já desenvolveu um raciocínio, de alguma forma, de como funciona o sistema, que ela já desenvolveu uma certa habilidade, um certo conhecimento sobre sistemas. Então é necessário também desenvolver essa flexibilidade diante das entrevistas. E até mesmo na análise do currículo. Eu já vi RHs descartando currículos porque a pessoa não tinha escrito lá no currículo dela que ela trabalhou com o sistema X, exatamente o que é trabalhado lá na empresa dela. Então, muito cuidado, nós estamos descartando pessoas que têm o perfil comportamental ideal, mas o técnico, em alguns pontos, elas não se enquadram. Então, eu precisava explicar para você especificamente esses pontos. E agora vamos falar do perfil comportamental. Lembrando na nossa pesquisa que 90% das demissões são por causa do perfil comportamental. O que é o perfil comportamental? São os padrões, as tendências comportamentais dessas pessoas. Existem várias formas e vários testes, muito conhecido como assessments, de você identificar o perfil comportamental de uma pessoa. Eu, particularmente, gosto demais da metodologia Análise Comportamental DISC. Eu vou deixar aqui na descrição vários vídeos onde eu falo sobre essa metodologia e também os perfis. Aqui na descrição você vai poder entender um pouco mais. Mas eu quero te dizer que existem várias formas. Essa que eu utilizo é uma das minhas preferidas, é utilizada há mais de 100 anos no mundo inteiro pelas maiores e melhores empresas. Por isso que eu prefiro utilizar essa metodologia. Então, ok, você vai definir qual é o perfil comportamental. Dentro desse perfil comportamental, você conseguirá perceber quais são as habilidades, os pontos fortes, os pontos limitantes, quais são os motivadores dessa pessoa, como que ela tende a se relacionar com as pessoas, como que ela prefere que tratem ela. Dentro do padrão comportamental, entenda, padrão é aquilo que eu vou sempre fazer daquela forma, e que eu vou ter uma tendência maior a agir, pensar. O padrão comportamental, esse perfil comportamental, ele vai moldar, inclusive, o modo que essa pessoa raciocina, o modo que essa pessoa pensa, a agilidade dessa pessoa. Isso é muito interessante também. Tem perfis comportamentais que a pessoa tem um processamento cerebral mais analítico. Ou seja, ela primeiro vai processar informações para depois entrar em ação. Já existem outros que são mais práticos e eles vão pegar uma informação e sair para a ação. Então, se eu não entendo isso, um detalhe simples, se eu não entendo isso, às vezes eu vou contratar uma pessoa pelo currículo lindo que ela tem, porque ela sabia mexer com o sistema, tal, mas ela processa informações de uma forma diferente. Ela é uma pessoa que ela vai analisar antes de agir. E eu queria uma pessoa mais rápida. Uma pessoa que entrasse em ação rapidamente. E aí você diz, demite.
porque esse não tem o perfil que eu quero. É ruim. Não tem o perfil para o cargo. Então você precisa entender quais são as características principais que o perfil comportamental dessa pessoa precisa ter. Cada perfil comportamental, por exemplo, dentro dessa metodologia que eu utilizo, existem 4 padrões: perfil dominante, perfil influente, perfil estável e analítico. Cada um desses perfis tem características muito específicas. Estáveis e analíticos, eles têm a tendência a serem mais organizados, a processar as informações com mais dados, a necessitar de mais dados, de mais informações, a serem um pouco mais introvertidos, a serem mais organizados, planejados. Então, eles têm algumas características. Já os influentes e dominantes, eles têm a tendência a processar de forma mais rápida, a ser mais enérgicos, mais agitados, mais extrovertidos, a agirem mais rapidamente, inclusive antes de planejar. Então, aqui eu falei só alguns detalhes para você. Então, a partir disso, eu consigo identificar as habilidades, porque o nosso padrão, imagina que você todos os dias faz uma coisa da mesma forma. Você tem ali um determinado padrão que você faz. O que acontece no final? Aquilo acaba se tornando algo fácil porque você repetiu tantas vezes que se tornou mais natural para você e que você consegue, a partir disso, ter uma habilidade a partir daquele padrão. Então, os padrões comportamentais definem muito das habilidades das pessoas. Assim como também as dificuldades. Se eu tenho um padrão que eu sempre faço dessa forma, para esse caminho, eu vou ter mais dificuldade quando eu tiver que ir para o outro lado. É igual o padrão comportamental, o perfil que eu falei aqui, influente e dominante. Quando você pede para esses perfis começarem a analisar relatórios, fazerem controles, preencher formulários, ficar lá na sala no cantinho quietinho, eles bugam. Eles ficam doidos. Você não pode pedir por muito tempo uma tarefa de análise, de relatório, de ficar em silêncio para esses perfis, porque eles não são assim. Eles precisam de dinamicidade, de agito, de se comunicar, de se relacionar com as pessoas. Eles são acelerados. Aí se você coloca eles diante de uma planilha, eles vão ficar frustrados, não vão fazer do jeito que você precisa. E aí depois não tem um perfil. É exatamente por isso o resultado dessa pesquisa. Porque até hoje, a maior parte das empresas fazem entrevistas, contratam pessoas a partir do quê? Currículo. Ah, me fala aqui, o que você fazia nessa empresa? Ah, você tem faculdade disso, deixa eu ver o certificado. Ah, que sistemas você sabe mexer? Que programas? Qual é o nível? Vai dizer se é verdade ou não é verdade? É assim que é feito. E isso é só os 10% da performance de uma pessoa. Agora, vamos lá então para a solução. Como é que você então vai inverter esse processo? Começa avaliando o perfil comportamental. Primeiro você precisa ter definido o que você está buscando. Qual é esse padrão? Quais são as habilidades? Quais são os motivadores? Pensa nos motivadores no sentido de o que você tem a oferecer para uma pessoa. Tanto no aspecto do ambiente de trabalho, no aspecto de liderança, no aspecto de oportunidades que a empresa oferece, no aspecto de benefícios também, no aspecto de salário, no aspecto de progressão de cargos. Tudo isso, gente, vai influenciar aquilo que vai motivar a pessoa. E cada perfil se motiva por alguns aspectos específicos. Eu vou te dar um exemplo aqui. Perfil dominante. Ele se motiva pela visão de crescimento. Ele se motiva sabendo que ele tem como crescer e progredir na empresa. Ele também se motiva quando ele pode ter autonomia no trabalho. Agora um perfil analítico. Ele se motiva quando a empresa tem padrões, processos, é organizada, quando as coisas estão definidas e claras. Percebe?
Cada perfil, ele vai se motivar por um estilo de trabalho, por um ambiente de trabalho. Então, mapeie o seu ambiente de trabalho para entender o que a sua empresa tem a oferecer, o que o cargo tem a oferecer, o que aquela equipe tem a oferecer, o que aquele líder tem a oferecer. Quando você tiver clareza disso, fica mais fácil de você entender, essa pessoa aqui vai se encaixar perfeito com esse líder, porque esse líder dá bastante autonomia e ela gosta de autonomia. Essa pessoa é perfeita para o cargo, ela tem habilidade de se comunicar, de se relacionar e o cargo exige comunicação e relacionamento. Então é isso que você precisa mapear. Dá para você fazer isso de uma forma analisando, mas é lógico que o caminho mais fácil é quando você utiliza de um sistema para te apoiar, de testes para te apoiar. Eu utilizo a plataforma Gestor Performance, que tem ali a possibilidade de eu mapear o perfil comportamental do cargo e a partir disso entender qual é esse perfil, enviar para os candidatos selecionados um link onde os candidatos respondem a pesquisa e a partir disso eu consigo ter um ranking de quais os candidatos têm o perfil comportamental mais alinhado ao que eu estou buscando. Então, qual a primeira coisa que eu faço? Primeiro eu olho o ranking do perfil comportamental e eu chamo para entrevista só aquelas pessoas, os 10 primeiros que têm o perfil comportamental mais alinhado ao cargo que eu estou buscando. Aí sim eu vou olhar o currículo agora. Mas percebe que eu inverti? Primeiro eu olho o perfil comportamental, depois eu vou olhar o currículo e aí eu vou chamar para entrevista. Então, quando a pessoa vem para entrevista, o comportamento já foi avaliado antes. Na entrevista, eu vou validar as informações do perfil comportamental e do técnico. E assim você ganha tempo, não entrevistando pessoas que nem se enquadram no perfil comportamental. Que na maioria das vezes você vai ter muito mais do que o técnico no currículo. Você olha, tem o curso que eu quero, trabalhou na tal empresa, tem o sistema. Então assim você inverte. Me conta aqui, valeu a pena essas dicas? Se valeu a pena, já curte o vídeo, já deixa aqui nos comentários o que mais te impressionou no que eu falei aqui. Já deixa aqui nos comentários sobre o que mais você gostaria de saber sobre o tema recrutamento e seleção, que eu venho aqui com novos vídeos para você. E se você ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber aviso toda vez que eu lançar um novo conteúdo por aqui. Também já aproveita, me segue nas redes sociais que eu posto muito mais conteúdos por lá. E na descrição eu deixei todos os vídeos que podem te ajudar com o tema que eu falei aqui, inclusive sobre o teste de análise comportamental que eu utilizo e a plataforma que eu comentei aqui. E eu te vejo no próximo vídeo.